assim a necessidade de ter uma impressora dentro de casa. Fora isso, transitar pelos espaços públicos é algo que, felizmente, a gente pode fazer com tranquilidade. Para mim, segurança numa cidade é certamente um luxo maior do que muita varanda gourmet. Falando dos espaços compactos e da estrutura que a cidade oferece, é difícil não traçar um paralelo com um estudo do premiado arquiteto japonês Toyo Ito, que é sobre a mulher nômade de Tóquio. Nesse estudo dos anos 80, Toyo Ito apresenta projetos de moradia para uma mulher independente e cosmopolita que seriam espécies de cabanas minimalistas com o mínimo necessário realmente, que funcionariam mais como um abrigo do que sendo um lar propriamente dito. Nesse contexto, a socialização, a alimentação e outras atividades se desenvolveriam na cidade, nos lugares públicos. O estilo de moradia, portanto, definiria as relações de consumo com a cidade. O mais impressionante desse estudo é que, mesmo tendo sido concebido nos anos 80, ele reflete bastante a atualidade. Quer dizer, a atualidade até alguns meses atrás, porque nesses tempos de pandemia e quarentena, ao invés de estabelecer relações com a cidade, nós estamos criando uma relação mais profunda com a nossa casa. Acho que para muitos de nós tem sido um momento de ver tudo aquilo que é essencial na vida e também de como a nossa casa pode contribuir ou não para acolher tudo que tem sido mais importante nesses dias de confinamento. E aqui a Teresa faz algumas observações sobre essa questão. Esse momento de isolamento que a gente está vivendo, acho que está fazendo a gente repensar um pouco a nossa relação com a casa. Então, a gente tem passado a maior parte do tempo dentro de casa e acho que a gente vem percebendo outras formas de usar a casa. Então, às vezes, um canto que a gente pensou para ser o nosso home office, agora que de fato a gente tem que usar todo dia, a gente percebe que não é o melhor lugar, porque antes a gente acabava usando eventualmente. A gente vê que não é o lugar que bate melhor luz, ou que é um lugar mais barulhento e deveria ser menos barulhento, ou porque tem filho em casa e tem que se isolar melhor, porque o home office era na sala e agora é importante isolar esse espaço de trabalho. Acho que a gente também vem querendo tornar a casa um ambiente mais confortável e mais funcional. Além de, que eu acho que muita gente já tem pensado, de ter uma área que já é bastante comum no Japão, em alguns outros países também fora do Brasil, é ter uma área suja, que é a entrada da casa. Então é a área que a gente deixa o sapato e a gente deixa toda sujeira que vem da rua nessa área para não trazer essa sujeira para dentro de casa. Isso eu já tinha em casa e eu acho super importante. Em boa parte já dos meus projetos, muitos clientes já têm pedido para pensar nessa questão de onde botar o sapato na entrada de casa, porque ninguém mais quer entrar com o sapato sujo. E agora, além disso, é ter um espaço para colocar as compras que veio do mercado antes da gente esterilizar, ter uma situação que seja bastante prática para essa nova realidade que a gente está aprendendo a viver agora. Essa área da entrada da casa que a Teresa comenta é chamada de Genkan em japonês e tradicionalmente esse hall de entrada já ocupava um espaço muito importante nas casas japonesas muito antes da pandemia. É um espaço onde a gente deixa tudo que veio de fora, como sapatos, guarda-chuva, casacos, para não trazer sujeira para dentro de casa, que seria o nosso santuário particular. A questão da limpeza e da higiene para os japoneses está intimamente ligada aos valores shintoístas, em que a limpeza faz parte de rituais de purificação, seja do corpo, do espaço ou da mente. E o Genkan é tão importante que ele existe mesmo em apartamentos pequenos, como no caso de onde eu moro. Desses 18 metros quadrados, eu diria que 1,5 pelo menos é dedicado ao Genkan.
E lembrem-se do que eu falei antes, aqui cada centímetro conta. Às vezes o Genkan é bem marcado do restante da casa, podendo ser separado dos outros ambientes por uma porta, ou ele é mais sutil, se fundindo mais naturalmente ao piso limpo da casa. Mas sempre vai haver algum tipo de separação entre o piso onde deixamos os sapatos, que é considerado um piso sujo, do piso interno da casa ou do apartamento. E nesses tempos em que temos que redobrar os nossos cuidados com higiene, eu acho que ter um Genkan bem separado da área de dormir e comer é algo muito valioso. O fato é que agora a gente tem percebido realmente como que a casa funciona com tanta intensidade. O que antes a gente só vivia de manhã e à noite para a maioria das pessoas, agora a gente vive intensamente. Então, qual que é a melhor maneira da casa funcionar? Tanto na cozinha, quanto na sala de estar, quanto no home office, na entrada da casa. Eu acho que agora está sendo um grande teste para todo mundo realmente viver 100% a máquina que é a casa e rever o que a gente precisa adequar para ela ficar o mais prática possível e o mais confortável possível também, além de segura. No meu caso, eu ia amar ter uma cozinha um pouco menos modesta e poder desfrutar, por exemplo, de um fogão com pelo menos 2 bocas. Eu já escrevi um post no blog falando dos pequenos luxos que a gente encontra nos minúsculos apartamentos de Tóquio e ter 2 bocas de fogão e um bom espaço de bancada, com certeza, são 2 dos luxos que eu mais cobiço, principalmente nesses dias que eu tenho cozinhado mais, assim como muita gente. Uma outra questão que pega bastante agora durante a quarentena é o pouco espaço que eu tenho para armazenar comida. No meu apartamento, assim como em muitos outros, a geladeira é pequena e tem mais ou menos a metade de uma geladeira padrão. E também eu não tenho muito espaço de despensa para guardar os alimentos não perecíveis. No dia a dia normal, digo em tempos pré-coronavírus, isso não seria um grande problema, porque quem mora em Tóquio está acostumado a fazer compras quase que diariamente, seja comprando verduras frescas ou um prato pronto nas lojas de conveniência que estão abertas 24 horas por dia. E por causa desse hábito ou necessidade, no caso de alguns, mesmo com as solicitações para que os moradores fiquem em casa, os supermercados seguem com um movimento relativamente alto. Por isso, na semana passada, a governadora de Tóquio teve que fazer um apelo para que as pessoas diminuam a frequência das compras, para no máximo uma vez a cada 3 dias, para evitar a formação de aglomerações nos supermercados. Mas tirando o que eu acho que poderia ser melhorado para ter mais conforto nessa quarentena, eu posso dizer que eu tenho sorte sim, mesmo estando nesses 18 metros quadrados. Além de ter um hall de entrada fazendo essa transição da área suja para a área limpa, o acesso ao banheiro se dá logo nessa área do Genkan, ou seja, fica bem perto da entrada. Então, logo que eu chego em casa, eu já consigo lavar as mãos e higienizar as minhas coisas para poder entrar na parte que é a parte limpa de casa. Fora isso, eu também gosto muito do pé direito alto, que me traz uma sensação de amplitude, apesar da área total ser pequena. E o mais importante de tudo para mim é ter uma janelona voltada para a face sul, que aqui no Japão é a direção que mais recebe sol. Aliás, escolher um apartamento voltado para o sul, para mim é um critério super importante na hora de procurar apartamento aqui em Tóquio. Eu acho que aqui, no caso de apartamentos pequenos, esse é um fator que pesa muito mais, porque com um apartamento maior, com mais cômodos, por mais que a janela da sala, por exemplo, não pegue sol, talvez a do quarto vai pegar, ou vice-versa. Mas aqui, muitas vezes, os apartamentos têm uma única janela, então a escolha tem que ser certeira.
Bom, essas foram algumas das reflexões que eu venho tendo, levando em consideração o cenário atual em meio a essas incertezas todas que a gente está vivendo. Se fosse o caso de pensar num longo prazo, tendo que passar a maior parte do tempo em casa, eu com certeza escolheria estar mais perto da natureza, podendo tomar sol esticada num gramado. Isso sim seria um grande luxo. Para quem quiser saber mais sobre os elementos de uma casa japonesa e das referências que eu citei aqui, entra lá no blog pitnojapão.com no post do podcast 3. E não deixem de seguir a arquiteta Teresa Mascaro no Instagram, @tmascaro, para babar nos projetos lindos que ela cria. E o meu Insta, para quem quiser seguir, é o @pitnojapão. Esse Pit é o de pêssego em inglês. Se você gostou do que ouviu, me segue aqui no canal e compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. O podcast é novíssimo e toda ajuda na divulgação é muito bem-vinda. Eu sou a Pit Koshimura e esse foi mais um episódio do podcast Pit no Japão. Muito obrigada por me ouvirem e até o próximo. Tchau, tchau!